Arquitetura e design de software. Aquele primeiro bloquinho. O que você tem que saber, tá? No final das contas, para entender esse bloquinho de forma geral, tá? Você, nesse caso, você de fato precisa entender mais sobre fundamentos de arquitetura de software. Para que serve? O que é arquitetura de software? Por que eu tenho que aprender essa parada? É incrível você ver quantos programadores nos dias de hoje que saem programando profissionalmente, mas não entendem nada de arquitetura. Isso é muito comum porque... E não estou dizendo que é ruim, tá? Mas muitas vezes o que acontece? Você está querendo começar na profissão, você entra no YouTube, faz um curso, ou entra na School of Net, faz um curso, e você já vai direto para a ferramenta e acaba faltando conceitos. E são esses conceitos que vão fazer diferença para você conseguir ir para um outro nível, tá? Você tem que conseguir ter uma visão macro do projeto, e isso não é fácil ter. Tá? Parece algo óbvio que eu estou falando, mas não é. Você precisa ter uma visão e um entendimento da complexidade, primeiramente, do negócio. Tá? O grande ponto aqui é que nós, desenvolvedores, a gente já pensa no banco de dados e a gente já quer sair desenvolvendo. Não, a gente tem que conseguir entender de fato e conseguir acertar o coração do problema. Tá? Para depois pensar no quê? Em quais soluções tecnológicas que a gente vai utilizar. Então perceba que tudo isso que a gente está falando, a gente não está falando em programar ainda, tá? Quando a gente está falando de arquitetura também, a gente está falando em componentização. Como que a gente vai poder grudar essas coisas para que tudo isso consiga se falar e gerar um resultado final para o cliente que caiba no bolso dele, tá? Quando a gente está falando em arquitetura, a gente está falando em padrões. Quais são os padrões arquiteturais tanto de desenvolvimento quanto padrões de design que a gente vai poder utilizar para colocar tudo isso para funcionar, tá? Tudo isso, no final das contas, pessoal, é produtividade, tá? Quando a gente está falando de arquitetura de software, no final das contas, a gente está falando em produtividade, tá? A ideia é a gente conseguir fazer as coisas da forma mais confiável, mais rápida e mais segura possível para que o cliente consiga ter um resultado melhor, tá? Tudo isso, no final das contas, é para isso. Produtividade. Ponto final. E uma das formas de você ser produtivo, no final das contas, não é só desenvolvendo o software com o framework mais rápido. É sabendo planejar tudo isso aí, tá? Outro ponto, você tem que saber desenvolver. Então, você tem que, de fato, saber escolher tecnologia, você tem que saber escolher a linguagem de programação, você vai ter que, sim, aí nesse ponto, escolher seu framework de desenvolvimento, vai ter que manjar de banco de dados, vai ter que entender de comunicação entre sistemas, comunicação síncrona, assíncrona, filas, REST, gRPC, GraphQL, tem diversas formas. Eu vou usar comunicação com filas. Então eu vou utilizar Kafka, ou vou utilizar RabbitMQ, ou vou utilizar um SQS. Então tem diversas coisas que você tem que entender. Quando você está fazendo desenvolvimento também, você tem que pensar em quais são os pontos que eu tenho que colocar, vamos dizer, resiliência no meu software para garantir que essa parada realmente fique de pé, mesmo que outros serviços que eu dependa caiam, tá? Outra coisa, eu tenho que saber também padrões. E aí eu estou dizendo padrões de projetos, Solid, código limpo e um monte de outras coisas. Isso aqui provavelmente é o que você mais está acostumado a fazer e o que eu estou falando é um pouco chovendo molhado, mas eu tenho que falar. Testes, a gente precisa ter testes de todas as formas, inclusive testes automatizados. Então você sim tem que manjar bem de testes de unidade, testes funcionais, testes de integração, testes de contrato. A gente ouve muito pouco falar nisso hoje em dia, mas se você está trabalhando com microserviços, aos poucos você vai ouvir mais nesse nome. Testes de API, testes de estresse, testes de qualidade, tá? Testes de segurança. Pensa comigo nesse momento, você que é programador, no final das contas, tá? Você consegue aplicar todos esses tipos de teste no software que você está trabalhando? Escreve aí para mim, galera, de todos esses aí, quantos tipos de teste que vocês desenvolvem? Escreve aí para mim o número só. Eu desenvolvo 3 tipos de teste. Eu desenvolvo 5. Eu desenvolvo todos. Quantos? Coloquem aí no chat somente para eu ter uma ideia aí para vocês. Beleza? Então, o que acontece? Uma das coisas que é interessante também é a parte de deploy. Tá? Um desenvolvedor, nesse caso, ele tem que
entender aonde, como, quais são os formatos de deploy que ele tem que manjar de fazer. E nesse ponto, galera, entenda que não é o desenvolvedor querendo virar um cara de infra, tá? A parte de desenvolvimento, e hoje em dia, com a parte de infra, tá totalmente junta, mas esse desenvolvedor, ele tem que saber essas paradas. Ele não precisa saber como que ele vai automatizar e criar um cluster multi-master e multi-etcd no Kubernetes. Ele não precisa, mas ele precisa saber usar o Kubernetes. Entende a diferença? Então, você vai trabalhar com máquinas virtuais, você vai trabalhar com containers gerenciados na nuvem, você vai trabalhar com Kubernetes, você já vai trabalhar com serverless, você trabalha com CD, Continuous Deployment e Continuous Delivery, você consegue entender os tipos de deploy, as estratégias de deploy, Red, Black, Blue, Green, você consegue entender o que é um deploy canário, você consegue ter ferramentas e formatos de rollback para você conseguir voltar em caso você tenha problemas, tá? E nesse caso, eu não estou falando um rollback, dar um rollback no Git só para mudar. Eu estou dizendo conseguir trabalhar isso de uma forma parruda realmente, tá? Uma outra coisa interessante aqui também é que você, depois que você desenvolver essa aplicação e conseguir fazer o deploy dela, você tem que operar. Você é o responsável. Se essa parada cair, o problema é seu. Se estiver dando erro, o problema é seu. Você tem que resolver. Então, você tem que ter maneiras de conseguir operar esse tipo de problema, tá? E por conta disso, você tem que entender ter conhecimento de alguns pontos, como observabilidade, logs, métricas, APM, Application Performance Monitoring, a rastreabilidade, Service Mesh, conseguir ter uma ideia geral de ter uma malha de serviço para você conseguir trabalhar. E a minha pergunta novamente vai aqui para vocês, tá? Quantos de vocês aí trabalham de fato hoje em dia com observabilidade? Ou, melhor sabendo, quantos de vocês aí sabem o que é observabilidade, o que é ferramentas de telemetria, tá? Quantos de vocês hoje em dia conseguem claramente e trabalham ali o tempo todo tendo essas métricas, esses números para conseguir melhorar o tempo todo dessa aplicação? Legal? E depois a gente tem um outro ponto aqui que é a parte de suporte. E é interessante aqui um ponto bem importante. Quando eu falo de suporte, eu não estou dizendo que você desenvolveu um programa e daí aquela menina do financeiro que não consegue dar o clique naquela parte para inserir um produto, ela vai ligar para você. Eventualmente, dependendo do tamanho da sua empresa, pode até ligar. Mas quando eu estou falando suporte, é suporte ao cliente. E muitas vezes, hoje em dia, quando a gente está num projeto maior, o cliente são outros sistemas que vão consumir o seu sistema. Hoje em dia, a gente trabalha com microserviço para lá e para cá, né? E uma vez que você trabalha com microserviços, quais serão os caras que vão poder acessar seu microserviço, tá? Você está fazendo uma documentação realmente decente para esses caras conseguirem trabalhar, tá? Você está conseguindo criar um ambiente de sandbox para que os outros caras consigam testar os microserviços deles, consumindo a sua aplicação com dados fakes, tá? Você está conseguindo ter ciclos curtos de feedback para você trabalhar juntamente com o seu cliente para conseguir deixar esse cara mais satisfeito e usar o seu sistema da melhor forma possível? Não adianta você criar 10 mil funcionalidades e o seu cliente não souber que essas funcionalidades existem. Então, quando a gente está falando em suporte, a gente está falando em ter metodologias e regras e, fundamentalmente, boa vontade do lado dos desenvolvedores para estarem de forma proativa em cima das pessoas que vão utilizar aquilo que eles estão desenvolvendo. Legal? Agora, se você perceber, apesar de que o que eu falei aqui, tá? É bastante coisa. Quem acha que o que eu falei aqui é bastante coisa? É bastante coisa, né, galera? Não tem como. Eu sei, é bastante coisa. Não é simples, mas se fosse simples, todo mundo faria, né? Essa é a verdade, né? Então, o grande ponto aqui que a gente tem que pensar é o seguinte: é bastante coisa. É uma decisão dura na carreira.
Apesar de a gente achar que a gente conhece muito de alguma dessas coisas, a gente pode até conhecer, mas raramente você vai ver aí e vai tropeçar em desenvolvedores que têm esse conhecimento tão amplo daquilo que ele faz. Legal? Então, depende muito. Isso que a gente está colocando é algo em alto nível, porque a gente está olhando esse panorama agora de cima. Legal? Mas, Wesley, no final das contas, tá? Se eu quiser aprender toda essa parada aí, e galera, fique tranquilo que eu não vou vender nada para vocês hoje, tá? Fique sossegado. Eu tenho um curso de Full Cycle Development e microserviços, mas as matrículas estão fechadas, então pode ficar sossegado que eu não vou vender nada hoje aqui para vocês, né? Parece que deu até aquele gancho para venda. E como que vocês aprendem isso? Contratem o meu curso, né? Não, não é isso que eu vou falar hoje aqui para vocês. Na minha opinião, a melhor forma, tá? Para você conseguir se tornar um full cycle developer, ser um desenvolvedor que consegue fechar esse ciclo, ter esse ciclo aí de ponta a ponta que eu acabei de passar, na minha opinião, tá? É você, no final das contas, começar a olhar microserviços, tá? E por que eu tô colocando microserviços e coloquei uma orquestra aí para vocês? Eu acho que o grande ponto, galera, eu não sei aí de vocês quantos músicos tem aqui, estão aqui nos ouvindo, tá? Eu sou músico, tá? Eu sou músico desde pequeno, toco sax, flauta, clarinete, já toquei em orquestra, já toquei em banda de pagode, já toquei em banda de rock, já fiz um monte de coisa com música. Mas uma das coisas que eu percebia que quando eu tocava é que quando eu estava tocando saxofone, por exemplo, sozinho, era muito mais difícil de quando eu estava tocando junto com uma orquestra. E por que isso? Porque quando eu estou tocando sozinho, eu estou tocando no meu ritmo, no meu compasso, tá? Nas minhas regras. Se eu atrasar um pouquinho ou ir um pouquinho mais rápido, não tem problema, porque eu estou sozinho. Legal? Agora, quando você está tocando junto de uma orquestra, o que vai acontecer? Você tem que tocar exatamente no mesmo tempo. Legal? E por que eu estou dizendo isso para vocês? Tá? Tem que estar no mesmo tempo, senão tudo vai dar errado, né? Porque cada um toca num tom, cada um toca com um arranjo totalmente diferente, e a gente sabe que toda aquela loucura que é a música, quando você toca numa orquestra, vai gerar um resultado final. Então, o que acontece? Quando você está desenvolvendo um sistema, e normalmente está desenvolvendo esse sistema sozinho, ou um único sistema, você deixa, tá, de aprender muita coisa. Você deixa de utilizar muitas complexidades e que são esses pontos de complexidade que vão fazer com que você consiga utilizar, tá, todos aqueles conhecimentos, aquelas habilidades que eu passei para vocês. Muitas vezes você vê que você tem aí 15 anos de carreira, já fez sistema de tudo quanto é coisa, mas nunca trabalhou com CQRS, nunca trabalhou com Event Sourcing, não sabe o que é um Service Discovery, nunca implementou uma API Gateway, nunca trabalhou com servidor de autenticação utilizando SAML2, OpenID Connect. Por quê? Porque normalmente sistemas que trabalham sozinho, o que a gente chama sistemas monolíticos, eles não precisam de muitos desses componentes. E por conta disso, a gente está acostumado nessa mesmice de todos os dias, a gente deixa de evoluir. E o grande ponto é que quando você começa a trabalhar com microserviços e ambientes distribuídos, você vai ver que a dinâmica é totalmente diferente. Você vai ter que tocar numa orquestra, todo mundo vai ter que estar falando a mesma língua, todo mundo vai ter que se comunicar, todo mundo vai ter que fazer o seu papel. E se você tiver no ritmo errado, com certeza você vai afetar o restante da banda. Então vocês conseguem entender o porquê trabalhar com microserviços e sistemas distribuídos muda completamente a sua visão de como trabalhar com software, tá? Então, o grande ponto aí, galera, não é questão de quantos anos de desenvolvimento você tem,
tá? Eu conheço pessoas que têm 30 anos de desenvolvimento, tá? E eu conheço gente que tem 5 anos de desenvolvimento, mas que trabalhou esses 5 anos só com sistemas distribuídos. E outro camarada trabalhou ali 30 anos, mas no final das contas, esse cara trabalhou ali somente fazendo sistemas monolíticos. Saiu do desktop, o máximo que ele fez, ele foi colocar esses sistemas na web. Legal? E daí, essa acaba sendo aquela grande diferença de um full cycle developer ou daquele cara que pode pensar que é full cycle, porque ele sempre fez meio que de tudo. Mas quando você for colocar ali as habilidades na ponta do lápis, você vai perceber que não é muito bem por aí.